Os motoristas de veículos de emergência aguardam sessão do Congresso Nacional para obter uma resposta sobre a regulamentação da atividade. Um projeto aprovado na Câmara, que regulamenta a profissão, foi vetado integralmente pela Presidência da República. A presidente Dilma argumentou que o projeto poderia onerar os pequenos municípios e também comprometer o princípio da isonomia em relação aos outros motoristas. Nessa edição do Palavra Aberta, nós vamos conversar com o autor do projeto, deputado Dr. Ubiali, do PSB de São Paulo. Ele vai explicar como estão as negociações para que o veto ao projeto seja derrubado. O programa Palavra Aberta é uma produção conjunta da TV e da Rádio Câmara. Bom, doutor Ubiali, esse projeto ele foi negociado anteriormente, inclusive ele prevê treinamento para os motoristas, até seguro. Como é que os municípios vão poder arcar com estes custos na saúde? Bom, antes de falar do gasto que o município poderia ter, eu acho que é importante dizer que hoje esses motoristas já fazem um trabalho excelente. Eles buscam atender as emergências, dirigem ambulâncias, SAMU e várias unidades com muita propriedade. Só que eles não são reconhecidos como um motorista diferenciado. Eles são valorizados como um motorista comum. E você não pode ter até isonomia salarial se você tem uma pessoa diferenciada naquela função, que foi preparada para aquela função, que teve treinamento para aquela função. Então, nós entendemos que isso era o principal, ter um profissional qualificado para proteger a vida e não piorar a vida de quem já está com ela vulnerabilizada naquele momento. E isso daria uma pequena diferença no salário, mas eu acho que como preservar a vida e eventuais sequelas que poderiam ser agravadas por um profissional não tão habilidoso naquilo que está fazendo, acho que seria muito pior do que o gasto que seria a mais com esse profissional. E o projeto prevê, assim, como é que seriam as exigências para esse motorista? Inicialmente o projeto tinha várias previsões e que fazia com que fosse uma categoria muito bem diferenciada. A gente previa, por exemplo, que a pessoa tivesse ensino médio, tivesse um treinamento, que esse treinamento fosse contínuo, não fosse somente treinou e pronto, está pronto, não, que ele fosse reciclado periodicamente, que tivesse suporte psicológico, porque as situações são, às vezes, tão traumatizantes que o próprio motorista se envolve emocionalmente com aquela situação. Então, era preciso que tivesse esse tipo de suporte para ele. E isso realmente daria um custo um pouco maior. Mas a gente não pode ficar preocupado com o custo. Se você vai valorizar a vida em cima de custo, quanto vale uma vida? Você teria que precificar uma vida, e nós não temos como precificar uma vida. Vida é vida, ela só é única para você, pelo menos nessa existência. Então, você tem que tê-la com todos os recursos disponíveis para que ela possa ser valorizada e preservada. Agora, o que o senhor atribui esse veto, já que o projeto tinha sido negociado? Na verdade, o projeto foi tão negociado que, no final, ele não atendia completamente a tudo aquilo que a gente queria. Perdeu-se muito para que ele pudesse ser aprovado. Mas era um começo, era assim que a gente entendia. O veto foi um engano do governo, na minha opinião. O governo errou profundamente, até pelos seus argumentos. Quando você vê os argumentos que eles elencaram como sendo motivo pelo qual a presidenta Dilma vetou, você vê que não há sentido naquela argumentação. As prefeituras, por exemplo, o projeto final, recurso, o projeto final ele era diferente do projeto inicial. E a argumentação do veto era no projeto inicial e não no projeto final. Agora, eu entendo que aqui é uma casa de política. Há muitas forças políticas e havia forças políticas contrárias, não de prefeitura, não de sustentabilidade, mas de política sindical e outras forças assim. É isso que atrapalhou o projeto, na minha opinião. Agora, o governo enviou uma medida provisória para cá, já incluindo os motoristas, numa categoria que tem que ter um treinamento específico, né, que possa ter um sindicato. Isso já é um sinal de que o governo realmente quer autorizar essa O governo, criação. que aliás é uma prática aqui muito comum também, pegou o projeto que eu fiz inicialmente, pegou parte dele, não totalmente, e está utilizando. O que, para mim, está de bom tamanho. A autoria do projeto me daria muito prazer, e eu fiquei muito contente quando ele foi aprovado nas duas casas por unanimidade. Quando veio o veto, fiquei decepcionado, mas
Se a gente resolver o problema do paciente, da pessoa que está ali traumatizada, precisando ser atendida, para mim está bom. Sentiria bem com o projeto que eu tivesse feito, tivesse sido, caísse o veto, e cairia o veto, né? A gente consegue perceber claramente uma certa unanimidade. Esse veto era um dos vetos que todo mundo tinha certeza que seria derrubado pelo Congresso. Mas, vindo essa solução, acho que ele nem, se for votado, é possível até que seja mantido, porque estará resolvido na medida provisória, pelo menos o básico, o principal que a gente precisa ter. Agora, os motoristas de ambulância já foram até homenageados aqui em sessão solene na Câmara. Isso quer dizer, então, que há um consenso entre os parlamentares de que realmente essa medida tem que ser mantida. Sem sombra de dúvida. O motorista de ambulância, o motorista de emergência, ele não só precisa ser valorizado, como ele tem que ter um diferencial financeiro de recebimento. É justo. Ele carrega pessoas que estão num momento muito específico da sua vida, colocando em risco a vida, e ele precisa estar preparado para isso emocionalmente, tecnicamente, para poder fazer esse suporte e ajudar, eventualmente, o próprio médico. Eu sou médico e, como médico, eu já andei com motorista de emergência e, eventualmente, eles não estão tão preparados e você coloca em risco a sua vida, a vida do paciente que está lá dentro. De vez em quando uma ambulância bate aí, tem um processo grave. Além de que, às vezes, você precisa da ajuda física dele para poder salvar a vida daquela pessoa que está naquele processo momentâneo de emergência. Agora, doutor Bialy, os motoristas de ambulância, no caso, teriam um salário acima dos outros motoristas, não é? Nesse caso, você acredita que o setor particular, ou mesmo as pequenas prefeituras, teriam condições de arcar com esses gastos? Ou não correria de serem contratados motoristas que não são preparados? Na verdade, a lei é para não permitir que sejam contratados motoristas não preparados. Agora, você vê, enquanto você tem uma prefeitura, sei lá, dependendo do tamanho da prefeitura, mas você tem um número muito grande de motoristas, você tem um número relativamente pequeno de motoristas de emergência, de ambulância. Então, não é um número tão significativo, não teria um impacto financeiro tão grande em nenhuma prefeitura. E o que nós precisamos de ter, e isso eu digo também em relação a 30 horas para a enfermagem, ao pagamento das enfermeiras, a gente fica sempre baseado no que você está recebendo hoje e com o que eu ganho eu não posso pagar, eu vou quebrar. Mas quem disse que não vai ter aumento de recurso para isso? Porque esse é o cálculo que todos fazem. Todo mundo faz em cima do passado, e o passado já passou, não existe mais. Você tem que olhar para o futuro, olhar para frente. Então, se você tem uma despesa maior, é preciso que tenha financiamento para essa despesa. E o recurso existe. Esse problema do recurso, ele, além de ser eventualmente mal gerido, ele não é destinado para essa função. Aí falta, porque se você destina para outras coisas, você vai ter falta naquilo que você é prioritário. E eu considero vida prioridade. É claro. Tá certo, doutor Bialy. Muito obrigada por sua participação aqui no programa. Eu que agradeço. Bom, o Palavra Aberta também pode ser acessado na internet. É no site www.noticias.câmara.leg.br. Eu sou Regina Assunção e agradeço a sua audiência. Até a próxima.